Divas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Divas Pod. O tema de hoje é como se diferenciar no seu mercado e no seu nicho. Bom, como vocês já devem saber, meu nome é Milena Souza, eu sou apresentadora aqui do Divas Pod e atuo na área das sobrancelhas, na área da beleza, há mais de 8 anos. Hoje eu vim dar algumas dicas, algumas estratégias para vocês do que eu fiz para me tornar referência na minha área e me destacar. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa e até algumas pessoas acreditam que os nichos estão saturados. Eu não acredito nisso, eu vou explicar para vocês o porquê, cada ponto que torna o nosso trabalho único de cada um. Então, tudo isso é muito importante, você colocar em prática acima de tudo. Eu vou falar para vocês de uma forma muito direta, porque esse é meu jeito, não vou ficar rodeando muito. Mas antes de falar o conteúdo para vocês, eu quero contar um pouquinho para vocês de como que foi o meu processo para conseguir me destacar na minha área, que é a área da beleza. Bom, eu tinha 15 anos e comecei fazendo vários serviços diferentes. Então, eu fazia unha, fiz penteado, maquiagem, cílios, sobrancelha. Então, eu fazia muitos serviços. E por que isso, em uma certa fase, se torna ruim? Porque chega uma hora que ou você se torna especialista em uma coisa e se destaca naquilo, ou você vai ficar conhecida por fazer várias coisas e ser mais ou menos em tudo, tá? Então, assim, não me entendam mal. Mas, por exemplo, é diferente quando uma profissional faz. Coloque, assim, um médico. Imagina que você vai fazer uma cirurgia no coração. Você vai procurar um cardiologista especializado ou você vai procurar um clínico geral que é especializado em várias coisas? Então, quando a gente vai buscar um serviço, ainda mais dependendo do serviço, se for um ticket mais alto, enfim, geralmente a gente procura um especialista. Por isso que vai chegar uma hora que é importante você focar em uma área dentro da sua área. Então, por exemplo, na minha área da beleza, existem várias profissões diferentes. Então, tem o cabelo, parte de unha, sobrancelha, cílios, depilação. Dentro desse nicho, eu escolhi a área da sobrancelha. Então, eu faço hoje design, rena, micropigmentação de sobrancelha de fios, de shadow. Então, não é porque você vai se especializar em uma área que você precisa fazer um único serviço. Dentro dessa área, você consegue fazer várias coisas, tá? Então, o primeiro ponto aí para vocês é esse. Escolha uma área que você se identifique mais e foque nela. Conforme você for passando o tempo, você vai ver que isso foi a melhor escolha que você fez, tá? Esse é o primeiro ponto para você conseguir se destacar, se diferenciar, se tornar especialista. A segunda coisa já está vinculada com esse primeiro ponto, que é dê um nome à sua técnica, à sua forma de fazer. Por que isso é importante? Porque quando a cliente ela chega no seu perfil, no seu espaço e vê que a sua técnica tem um nome específico, isso mostra para ela uma personalização. Então, ela entende que ela não vai ter esse mesmo resultado dessa mesma técnica em outros lugares. Por quê? Só você faz ela, entende? Então, é muito válido você nomear a sua técnica, porque dessa forma vai mostrar para sua cliente mais autoridade ainda e mostrar para ela que ela não vai conseguir ter esse resultado em outros lugares, porque a técnica é exclusiva sua. Eu vou ir olhando aqui no iPad para ir passando para vocês todas as dicas, que eu anotei bastante coisa, bastante estratégia aqui para passar para vocês. Bom, outra coisa coloque a sua personalidade em cada detalhe do seu trabalho. Isso ninguém vai conseguir fazer. Por quê? Se você tem o seu jeito específico, as suas vivências, toda a sua história, ninguém vai conseguir ser como você é exatamente nos mínimos detalhes. Isso torna você única. Por isso que eu acredito que o mercado não está saturado. Desde que você coloque a sua personalidade, os seus valores, o que você acredita, a sua forma de fazer, o seu olhar na área, a área nunca vai estar saturada. Voltando lá, por exemplo, do médico. O que acontece? Às vezes a gente acha que poxa, mas eu faço sobrancelha, todo mundo faz sobrancelha. As pessoas, gente, elas não querem só o serviço em si, tirar os pelos em si. Porque se fosse isso, até ela mesma podia ver um vídeo e tirar em casa, certo? O que a sua cliente quer é a sua visão daquela área. É a sua vivência, o que você acredita ser certo, ser bom para ela.
tá? Então, o seu olhar. É a mesma coisa que a gente traz para a área médica. Por que a gente busca o médico quando a gente está doente e não dá um Google lá e se automedica? Porque a gente quer o olhar do médico, a gente quer a vivência dele, a experiência dele, a expertise dele. E com o seu serviço, seu produto é a mesma coisa. Quando as pessoas te procuram, elas querem o seu olhar. Então, coloque a sua personalidade, seus valores, sua visão, as cores que te descrevem. Então, às vezes tem algumas cores padrão dentro de cada área, às vezes a gente vai muito para esse lado, mas não necessariamente. Não é porque você é da área da beleza que você tem que usar rosa, por exemplo. Não é porque você é da área da saúde que você tem que usar só branco. Então, existem algumas coisas que a gente pode trabalhar dentro da nossa personalidade e colocar isso no nosso profissional. E isso vai tornar o nosso profissional, o nosso trabalho único, tá? Outra coisa também que é muito importante é o seu posicionamento como autoridade no seu nicho. Não adianta você colocar a sua personalidade, você nomear a sua técnica, você focar em uma área específica, se tornar especialista em uma coisa e você não mostrar autoridade. O que é mostrar essa autoridade, né? Esse posicionamento? Fazendo estudos de caso, mostrando que você entende do que você faz, mostrando depoimentos onde as suas clientes falam que gostam do seu trabalho. Então, isso passa confiança para o seu futuro cliente, porque ele vê que quem faz com você, quem já fez com você, gosta do seu trabalho. E isso passa autoridade, passa um ar de especialista, tá? Isso é muito válido de você colocar no seu trabalho. Postar bastante depoimento, postar você falando sobre de forma diferente, casos diferentes que apareceu aí pra você. Tendo persistência e levando a sério todos os dias o seu trabalho. Então, não postar um dia ou outro. Postar todos os dias. Eu sei que é difícil, né? Mas, no final das contas, é tudo sobre hábito. Então, você começa aos pouquinhos. O nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Então, se você falar assim, eu tenho que fazer uma coisa todo dia, ele vai falar, não vou, não quero. E se você começar a trabalhar na sua mente, não, eu vou postar só hoje. Hoje eu vou postar as minhas rotinas. É muito importante você criar rotinas dentro das suas redes sociais. Por quê? Mostra que você tem essa preocupação, que aquilo ali não é só um hobby para você. Que você tem ali uma rotina diária. Então, tem uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, que fala assim, o conteúdo começa no bom dia. Então, a primeira coisa é você ter uma rotina, um ritual de manhã com as suas seguidoras, com as suas clientes. Por quê? O dia que você não fizer isso, vai fugir da rotina delas. Então, meio que você postando todos os dias a mesma coisa, né? Cria essa aproximação e isso faz com que a sua cliente queira te ver todos os dias, assista seus stories todos os dias, como se fosse um episódio novo de uma novela. Então, o primeiro passo é você criar essa rotina nos seus stories de manhã, depois postar os seus bastidores, mostrar então esses estudos de casos que eu te falei, para mostrar que você entende do assunto que você trabalha, que você realmente é especialista, tirar as dúvidas, né, de várias formas diferentes, dentro do seu trabalho. Então, sempre focar nesses detalhes, mostrar isso, mostrar a sua rotina, mostrar quem você é, os seus valores. Por exemplo, um dos meus principais valores é que eu sou muito prática. Então, como eu já falei pra vocês, eu não fico rodeando. Eu falo o que tem que ser dito e acabou. Então, as minhas clientes, elas sabem disso. E como que isso se espelha no meu trabalho? Quando a cliente chega, eu falo pra ela, olha, isso aqui dá pra mim fazer, isso aqui não dá. Eu vou fazer dessa forma que vai ser melhor. Então, essas coisas que fazem com que o meu trabalho seja único. Às vezes, os valores de outra pessoa são diferentes e isso reflete no trabalho dela também, tá? Outra coisa, buscando inovação nos seus protocolos de atendimento, tanto na parte técnica, tanto na parte de experiência. Então, o que tem de novo no seu mercado, no seu trabalho, nas suas técnicas que você pode trazer? E a gente sabe que está sempre atualizando, gente. Por exemplo, a área dos cílios. Antes a gente só tinha os cílios convencional, né? Os cílios da extensão com a cola específica. Agora a gente já tem outras técnicas de tela, até as técnicas que antigamente era criticada, hoje em dia já está sendo vistas de uma outra maneira. Mesmo exemplo da parte de unha, antes era só fibra, bem antigamente era só chips, né? Depois veio a fibra, agora tem molde F1, enfim, tem várias técnicas que eu nem conheço. Então, assim, sempre se atualize.
Se você não quer saber de todas as técnicas, pelo menos fique por dentro. Por quê? Algumas pessoas vão surfar, sim, essa onda da inovação, e muitas pessoas que se destacaram muito no mercado foi através dessa questão de pegar essa parte da inovação lá no comecinho e surfar junto. Por exemplo, uma coisa dentro da nossa área da beleza que deu muito resultado para quem pegou essa fase desde o comecinho foi o dermaplaning, que é um procedimento de raspagem, né, do rosto. Outro procedimento é brow lamination também. Então, tem vários procedimentos que vão surgindo ali e às vezes a gente não tem o feeling de pegar isso desde o comecinho e, se a gente gostar realmente daquilo, surfar isso. E talvez era isso que a gente ia fazer com que a gente tivesse resultado mesmo, sabe? Porque é inovação, as pessoas gostam do que é novo. E isso também traz para a parte de experiência, né, do seu atendimento. Então, o que tem de novo que as pessoas estão fazendo que você pode colocar no seu atendimento que vai fazer com que a sua cliente esteja mais feliz, que ela goste mais do atendimento, que ela vai indicar mais para outras pessoas. E aí, falando um pouquinho dessa parte de inovação, é importante também que você saia um pouquinho da bolha da sua área e siga outras pessoas. Por quê? Às vezes a gente fica tão focado na nossa área, seguindo pessoas da nossa área, que a gente não consegue ter novas ideias. Por quê? Só vê mais do mesmo. Aí uma pessoa posta uma coisa, daqui a pouco é todo mundo fazendo a mesma coisa. Por exemplo, quem que não viu, né, a onda do feed rosa? Todo mundo tinha o feed rosa. Aí depois todo mundo tinha o feed preto. Enfim, não adianta você ficar fazendo mais do que todo mundo está fazendo. Então, para que você consiga fugir um pouco dessa bolha, siga outras pessoas que são autoridades em outras áreas. Então, se você é da área da beleza, siga uma pessoa que é autoridade na área do marketing. Siga uma pessoa que é autoridade na área, por exemplo, da arquitetura, que é da área da medicina. Enfim, e adapte o que essas pessoas fazem. Pegue ideias, mas você percebe que é muito fora. E aí você traz isso para dentro da sua área. Isso, muitas vezes, é o que vai fazer você se destacar e trazer coisas novas para dentro do seu negócio e do seu Instagram, enfim. Porque você não fica só replicando o que você vê das outras profissionais que é do seu nicho, entende? Então, todas essas dicas que eu falei para vocês, todas as estratégias, vão fazer com que você realmente saia da bolha da sua área e se diferencie, se torne única, tá? E vocês perceberam que tudo isso que eu falei para vocês foi trazendo para a parte de vocês mostrarem isso para as pessoas. Porque não adianta você ter todo esse diferencial, ter todos esses detalhes e não mostrar para as pessoas nas suas redes sociais, falar isso para suas clientes conforme você for atendendo elas. Mostra sempre para sua cliente também que você está sempre buscando evoluir. Então, mostre os cursos que você faz, mostre os pequenos passos, suas pequenas vitórias diárias que você dá no seu espaço, coisas novas que você comprou para elas. Então, brindes novos, um café novo que você tem, uma experiência nova que tem dentro do seu espaço. Sempre mostre a evolução que você está tendo. E como eu já falei para vocês, sempre tome cuidado para você não se inspirar demais e acabar copiando outras pessoas. Sempre tente ser original nos seus conteúdos, nas coisas que você traz para o seu espaço. Claro que tem algumas coisas ou outras que não dá, mas assim, nos detalhes, ter a sua personalidade. Sempre lembre disso. Coloque a sua personalidade dentro do seu negócio e não vai ter como as pessoas não te reconhecerem como autoridade no seu nicho. Este foi o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @divaspod, de se inscrever aqui no canal do YouTube e, para quem está aqui no YouTube, nos siga também lá no Spotify, na nossa página do Spotify, Divas Podcast. Muito obrigada e até o próximo episódio.